existe um pecado que é muito comum, é chamado o pecado da adivinhação. A pessoa vai ler a mão. Eu vou ler aqui o que a bola de cristal, o que os búzios dizem, o que as entidades dizem. São métodos satânicos de tentar prever o futuro. Eu pergunto para você aqui, de verdade, quem foi que previu? Lembra final do ano, aparece na televisão. Uhum. Vamos perguntar no mapa astral, vamos perguntar no horóscopo, o que dizem as estrelas, o que dizem os guias a respeito do futuro. Quem foi que adivinhou que vinha uma pandemia? Quem foi? Eu tomei um cuidado, sabe qual foi o cuidado? Eu, pastor de libertação, trabalho muito com isso, eu fui lá e baixei os vídeos desses grandes canais de comunicação, da mídia. Aí a pessoa ia lá no programa de domingo para dizer, não, ano que vem vai ser um ano bom, vai ser um ano bom para a economia, vai ser, porque o Plutão não é nem planeta, porque Vênus está se ajuntando com Marte e tem um alinhamento de planetas, isso vai favorecer a descoberta do petróleo, a amizade. Gente, ninguém adivinhou que 2020 era um ano que ia trazer tanta morte por causa do vírus, do Covid, né? Então, o diabo, ele quer o quê? Ele quer ser Deus. Uhum. Ele quer se colocar num lugar de que sabe o futuro. Ele não sabe nada. Ele sabe o passado. Mas, de alguma forma, assim, por mais que a gente tenha isso, a forma que o diabo usa para poder atrair as pessoas, de alguma forma, eles usam algum método para poder atrair essas pessoas. Então, por exemplo, então eu vou fazer essa aliança de sangue, eu vou fazer esse pacto para poder trazer a pessoa de volta em 7 dias, 10 dias. Alguma porcentagem disso deve funcionar para aqueles que não são cristãos, para que as pessoas acreditem e continuem gastando dinheiro com aquilo e continuem movimentando, né? Chama-se sedução. O comércio Sedução. ocultista. É sedução. Uhum. A Bíblia chama o diabo de o grande sedutor. Leia lá Apocalipse 12. Você pegar primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, o diabo seduziu Davi. Seduziu. E não foi com Batseba, não. Batseba é em 2 Reis, capítulo 11. Em 1 Crônicas 21, a Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel e seduziu. O pecado da sedução é um pecado da atração. Eu vou seduzir ele com dinheiro. Eu vou seduzir ele com comida. O diabo sempre usa poder, prazer e status. Ele vai te promover, ele vai te dar garantia de poder, ele vai te dar algo chamado prazer. São sabores. Eu vou voltar aqui ao início. O diabo usa uma isca. Ele bota um camarãozinho fresco na ponta do anzol, o peixe vai lá, morde, e ele é fisgado pelo beiço, pela boca. Então vamos lá. A gente está falando aqui de engano, de contratos que tem umas letras miúdas, são métodos. O Satanás é muito experiente nessa tarefa de aprisionar. Amanhã eu quero gravar um podcast aqui que eu vou falar sobre pecados específicos. Fica ligado aí. Você que não segue a gente, canal João do Lobo. Amanhã não, quarta-feira. O podcast de quarta-feira. De quarta-feira? É. Tá, então... É que eu achei que a gente ia gravar amanhã pela manhã junto com o Devocional. Não, tudo bem. Tudo bem. O que a gente vai fazer? Você quando vai investigar... Eu tô gravando uma série aqui de mapeamento espiritual, 30 dias de libertação. Existem espíritos imundos que eles atuam numa determinada área organizadamente. Por exemplo, o espírito de vício, ele fica ali, ó. O espírito da violência, ele fica naquela área de violência. O espírito, a chamada fortaleza espiritual, ele se fortifica eles são ali. Bem específicos com aquilo que eles trabalham na vida da pessoa. Eles recebem nomes. Os nomes deles são nomes ligados à atuação dele. Lá o espírito de morte, o fulano caveira, o fulano da morte, o fulano do cemitério. Tem entidade aqui, não sei o que do cemitério. Eles promovem aquilo que o nome deles diz. E o pessoal acha que está fazendo um excelente acordo. Né? Então, a gente estava falando aqui sobre o quê? Sobre o método de prever o futuro.
Eu vou falar de mim. Eu era garoto, eu saí de uma... A minha família é muito católica. E, assim, dentro da religião. E eu me casei e a família da minha esposa me levou para uma outra área, que é a área do espiritismo. A área do ocultismo, de fazer feitiço mesmo. Uhum. E aí eu lembro que eu fui uma vez lá e manifestou uma entidade vestido de mulher, né? E ela exigia um copo de cristal. Tinha que ser copo de cristal, não é copo de vidro, não. Com uma bebida clara. Eu não lembro exatamente, porque não fui eu nem que... ela pediu, não lembro se era champanhe, cidra, eu sei lá o que era. Eu nunca tive problema com bebida. Aí você levava, ela segurava assim, ó, e ela ficava te observando através do líquido. Ela falava de coisas que só eu sabia do passado. Do futuro eu não sabia nada. Tudo que ela previu no futuro foi ao contrário. Então o que o diabo sabe? Ele tem uma rede de comunicação demoníaca que ele conhece o passado, o que a vovó fez, o que a bisavó fez, sabe nome de parente. É um HD de memória. Mas ele fica na família. Ele rodeia a família. Ele fica porque o pecado é familiar. Então ele fica ali dizendo, não, porque tua vovó foi isso, a tua bisavó foi fulana, aí você pergunta, mãe, qual era o nome da mesa? Foi fulano, ó, tá vendo? O espírito tinha razão, mas ele tá só o quê? Ele tá guardando memória passada. O futuro ele não sabe. O futuro pertence ao Senhor. Os discípulos perguntam, Senhor, quando vai ser os sinais da tua vinda? Quando isso vai acontecer? O sinal eu te dou. Ó, nação vai se levantar contra a nação, Israel vai se levantar como país, os filhos vão odiar os pais. Ele dá 5 sinais da volta dele. Mas ele fala quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos. Nem o filho, somente o pai. Então, essa tentativa de prever o futuro é uma maneira de te enganar, de te manter cativo. É uma manipulação. É. Hoje em dia, a gente vê muito, eu mando muito pra você também. No Instagram tem uns pessoal aí que publica muitas coisas de apocalipse. Tá chegando o fim dos tempos, olha o que tá acontecendo e não sei o quê. Então, as pessoas hoje, elas mexem com coisas sem saber a consequência que estão falando. Sem contar que quando elas fazem isso, elas também estão enganando outras pessoas. É que a questão do levam outras pessoas a acreditar naquilo ali, né? Essas seitas apocalípticas, elas prendem a pessoa pelo medo. Gente, se você tá adorando a Deus porque você tem medo de Deus, você tá errado. Deus não veio. O amor lança fora todo medo. Tem gente que serve a Deus para não ir para o inferno. Tem gente que está... O que conquista o coração né, no coração do servo não é o medo. Olha, é bom de servir a Deus, porque senão ele vai te dar um chicote. Não, quem faz isso é o diabo. Isso é feitiçaria. Deus, ele conquista você pelo amor. 1 João diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E não porque ele provocou medo. Você pega o Antigo Testamento todo, ele está falando de amor, mas as pessoas entendem como medo. A severidade dos problemas do Antigo Testamento, elas acontecem por quê? Porque o povo é desobediente. Deus diz, não faça. Vou fazer. Gente, Deus no Antigo Testamento, ele é muito paciente. Como a pessoa não conhece a cronologia dos fatos, ele acha que Deus foi lá, se destemperou, perdeu a cabeça. Deus foi muito... Foram séculos de paciência. Deus manda um milagre, manda uma praga para libertar, manda outra contra. O pessoal fala assim, pô, e o Egito? Gente, o Egito foi brutal. O Egito, o faraó, era assassino de crianças. Não foi... Porque você conhece a história de Moisés, que escapuliu, porque a mãe dele colocou ele num cesto, protegeu ele e botou, ó, pegou a irmã Miriam, bota perto da onde a moça... A filha do faraó vem. O que teve de criança assassinada, aquilo ali era um genocídio. Aquilo ali era uma tentativa de esterilizar. Mata os meninos. Quando você mata o menino não deixa semente para que a mulher engravide. O que acontece? Acaba com a nação. Então, o revide espiritual acontece por quê? Por causa da dureza do coração do faraó. Deixe meu filho ir. Israel,
é meu filho primogênito, ele trata a nação como filho. Falar sobre adivinhação, sobre... Eu falei aqui sobre tentativa horóscopo, né? Tem gente que vai buscar. Se você ler Isaías 47, ó, eu gosto muito da Bíblia. Leia Isaías 47, do verso 13 ao verso 15. Existem desgraças inevitáveis. São calamidades sem livramento para esse povo que acha que o horóscopo é um meio de adivinhação do futuro que vai livrar você do mal. Ó, cuidado, usa a cor tal, o teu número da sorte é o tal. A própria numerologia, né? A cabala, isso é um engano infernal.